Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a pedir comigo as luzes daquele que é o Mestre de nossas almas, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos também o teu auxílio, ó Mãe Celestial, a Senhora que é a sede da sabedoria, primeiro sacrário vivo do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também queremos convidar a estar conosco os anjos de Deus que contemplam a sua face por nós e nos ensinam a adorá-lo em espírito e verdade. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, eu peço antecipadamente já desculpa por esse probleminha técnico na voz, que é por causa da rinite, então peço que vocês não considerem, né? Sendo assim, hoje eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho sobre o maior tesouro da nossa vida, da nossa existência aqui, nessa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Se nós entendermos bem quem é Jesus na Eucaristia, não o que é, mas quem é, nossa vida tem outro rumo, tem outro sentido. Eu vou falar algo que eu não tenho toda certeza, porque eu não encontrei não cheguei a ler os escritos dele, mas eu estou passando o que eu ouvi, e talvez de um modo adaptado aqui. Mas diz que Mahatma Gandhi teria dito assim, que se ele acreditasse que um Deus estivesse lá, naquele lugar que a gente chama de sacrário, tabernáculo, ele diz que jamais se apartaria de lá. Então, um pagão, uma pessoa que não é um cristão, chama a nossa atenção para algo fundamental. Eu preciso me decidir, eu creio ou eu não creio. Se eu creio que é realmente Jesus, eu tenho que tomar uma atitude diante disso. Porque isso pesa na minha vida, pesa em tudo. Minha vida vai girar em torno desse sol eucarístico. Mas se eu não creio, então eu estou perdendo tempo como católico. De qualquer jeito, eu tenho que tomar uma decisão. Diante de Jesus e Eucaristia, eu tenho que me decidir se realmente eu creio ou não. Como nós vamos ver nesse texto, no Evangelho de São João. O Senhor deixou bem claro. As suas palavras não nos deixam nem um pouco em dúvida, em questionamento. Ele foi muito claro, tanto que houve a reação que deveria acontecer daqueles que não acreditam. É um texto um pouquinho mais longo, mas vale a pena, porque primeiro que é a palavra de Deus, e segundo que vai ser a base da nossa colocação
aqui hoje. No Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 41 em diante. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele, Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Agora vem a reação dos discípulos. No versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e o que havia e quem o havia de trair. Ele prosseguiu:
Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não mais andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão, Senhor, Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou, não vos escolhi eu, todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Veja que diz aqui no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. E o Senhor completou a situação perguntando aos 12, vocês querem ir embora também? Mas o que eu disse é isso e eu não mudo. É a minha carne que eu vou dar para ser comida e o meu sangue para ser bebida. O Senhor não fez nenhuma explicação, como das outras vezes ele chamava os discípulos e dizia, vocês não estão entendendo? Não, isso significa isso, aquilo significa aquilo. E assim por diante, ele dava o contexto exato do que ele queria significar com as suas palavras. Mas aqui ele não precisou dizer nada além disso. O que eu disse é isso mesmo. Por aí fica um pouco nosso questionamento. O que véu é esse que cobre os olhos dos nossos irmãos separados? Como que eles não conseguem enxergar isso? E de fato a gente vê que muitos deles voltam à fé católica, à Igreja Católica, por causa da Santíssima Eucaristia. Porque vamos dizer assim, é o ponto essencial, nevrálgico da nossa fé. Lógico, é a ressurreição de Cristo, se Cristo ressuscitou, não ressuscitou, vã é a vossa fé, mas eu quero dizer, enquanto já admitida a ressurreição de Cristo, porque eles também pregam a ressurreição do Senhor, mas eles pregam um Cristo ressuscitado lá no céu. Falam, lógico, o Senhor está aqui, age em nós e qualquer coisa do tipo, mas assim, é uma coisa muito... não dá para ver concretizada a palavra do Senhor como na Santíssima Eucaristia, quando ele disse, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Né? Ou então, o Emanuel, o Deus conosco. Bom, o que eu quero que você perceba é isso, que a Eucaristia é realmente o nosso maior tesouro, é o sol, como diziam vários santos, em torno do qual gravitam as vidas dos filhos de Deus. Né? Desculpa. Bom, se você entendeu que é realmente o Senhor que está no Santíssimo Sacramento, quando isso acontece, quando é que ele foi, que se consumou essas palavras de Jesus, se concretizou isso tudo? Foi na última ceia, quando o Senhor então disse aos discípulos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, lógico, com as palavras próprias, e que a igreja guardou e
reproduziu incessantemente, a partir das palavras de Jesus, fazer isto em memória de mim. Memória aqui não é simplesmente uma lembrança, né? uma comemoraçãozinha que a gente faz, né? Como relembrar algo, não. É atualizar, é trazer aqui, nesse momento, o mistério, né? Então, olha o poder que foi dado à igreja e pela igreja aos sacerdotes, que são os bispos e os padres e os presbíteros, né, os padres, de trazer a nós o próprio Deus de uma forma toda especial, que é através desse véu da Eucaristia, do pão eucarístico, né? Bom, só para reforçar um pouquinho essa situação de... bastaria a nós somente a palavra do Senhor, mais nada. Ele disse, se ele disse, assim o é. Tanto que São Tomás de Aquino compõe um hino muito lindo, né, toda a liturgia da festa do corpo de Cristo, e ele fala assim: a visão, o gosto, né, que é o paladar, o olfato, o tato, os sentidos falham. Você vai olhar e vai ver um pedacinho de pão, que é característico, né, um pão ázimo. Esse pão que é nada mais do que farinha, né, feito essa massa só com água praticamente, né? Praticamente não, é com água. E depois, feita essa massa, numa certa consistência, vai para uma chapa onde se esquenta e ali formam as hóstias. Não tem nada mais do que isso. E então o seu olhar vai ver aquilo, né? O seu olfato vai cheirar aquilo, né? A sua língua vai degustar aquilo, e assim por diante. O único sentido que nos permite enxergar que não é aquilo, mas é aquele, que é o Senhor, que é uma pessoa que está ali, é a audição. É pelos ouvidos que entra a fé. Então, tudo falha, mas a gente ouviu e crê que o Senhor disse a verdade. Ele prometeu, ele cumpriu. Porque se ele cumpriu a promessa da sua ressurreição, e tudo mais, então, ele cumpriu, por consequência. Bom, mas para aqueles que têm ainda dificuldade, lutam interiormente por causa de toda essa contaminação do mundo, e de uma forma particular pela contaminação protestante em torno do mistério da Eucaristia, existem milagres eucarísticos, dezenas de milagres eucarísticos, um mais espetacular, mais, como diz, que pasma a gente, mais do que o outro. Eu tive agora viajando, fui para a Europa, fui para Portugal e Itália. E eu tive a oportunidade de passar por 3 grandes milagres eucarísticos. Um foi em Cássia, né, como diz o italiano, Cascia, onde viveu a grande santa Rita de Cássia. E lá, junto mesmo do santuário dela, tem um outro santuário anexo, que é em honra desse milagre eucarístico em que um padre pegou o seu livro de oração e, tomando a hóstia como se fosse uma coisa e não alguém, colocou a hóstia dentro desse livro para levá-la a um doente. Ao chegar lá na casa, quando ele abriu o livro para pegar o seu, como se diz, a Eucaristia, não tinha mais. Estava o livro todo
manchado de sangue, mas uma mancha em forma de um círculo, onde a hóstia tinha se dissolvido, se desfeito em sangue e absorvida pelo material do livro. E ali o padre, me parece que ele se converteu e reconheceu a besteira que ele tinha feito, né, por um lado, mas que valeu para nós um testemunho de um milagre. O outro está lá até hoje, foi em eu vou pedir perdão, não tenho certeza, 1300, 1400, 1400, mas alguma coisa faz muito tempo. Depois o outro milagre eucarístico foi em Lanciano, que é talvez o mais conhecido, em que um sacerdote também, sofrendo terríveis dúvidas a respeito da veracidade daquilo, será que é mesmo, será que não é, como que é possível alguém estar aqui nesse pão? E assim por diante. E numa Santa Missa, ao celebrar, porque era uma dúvida honesta, não era algo de como foi no outro caso, penso que foi um relapso mesmo do padre. Nesse caso foi uma luta interior e o Senhor concedeu a ele essa graça como concedeu a Tomé. Eu só creio se eu puser o meu dedo na marca da sua mão, né? Ou eu só creio se eu colocar a minha mão no seu lado, aí eu vou acreditar que ele apareceu. E o Senhor fez isso para Tomé. Nós nos beneficiamos da dúvida de Tomé, né? E nesse caso, o padre teve essa crise, o Senhor deu um milagre que valeu para nós. O que aconteceu? A hóstia se transformou em carne e o vinho se transformou em sangue. Não só a mudança da substância, mas dos acidentes, a aparência também. Então, porque cada Santa Missa, quando acontece o milagre eucarístico de cada Santa Missa, que é a transubstanciação, essa hóstia, ela se transforma no corpo do Senhor, porém, não enquanto a aparência, mas só enquanto a substância, né? A substância que faz com que aquilo seja o que é, né? A substância do pão sai e entra a substância do corpo de Cristo, quer dizer, faz com que aquilo agora não seja mais pão, mas seja o próprio corpo do Senhor. As aparências permanecem, mas a substância foi mudada, né? Então, eu olho, parece pão, mas já não é mais pão. Olho, parece aquilo, mas já não é mais aquilo, não é uma coisa, mas é aquele, é o Senhor. E aonde está o corpo, por concomitância, não existe mais um corpo separado do Senhor, ele ficou separado da sua alma por um período pequeno, né, de 3 dias incompletos. E então o Senhor, ele, nesse caso, ficou o seu corpo separado da sua alma, mas ele já é glorificado, agora não separa mais o seu corpo da sua alma. Então, naquele momento em que há a transubstanciação, onde se faz presente o corpo, por concomitância, está também a sua alma, aliás, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Por isso, em cada partícula que é consagrada, o Espírito Santo realiza esse milagre, né, cada vez. Então, em cada partícula consagrada se multiplica a presença, não é um Cristo dividido, partido, cada pedacinho de Jesus está cada hóstia é um pedacinho de Jesus, não. Se você partir em 1000 pedaços uma hóstia será a multiplicação da presença do Senhor, do seu corpo, mas não a divisão do seu corpo. E então, em cada hóstia estará sempre, ou em cada fragmento consagrado estará sempre Jesus inteirinho, corpo, sangue, alma e divindade. Mas nesse caso lá de Lanciano, então, não só houve uma mudança
né, da substância, mas também a aparência, os acidentes que a gente chama. Então mudou tudo. Já não é mais, como se diz, pão, mas agora é carne mesmo, né? Só que não só com aparência de pão, mas com aparência de carne. Se você vai lá, você vai encontrar exatamente o que aconteceu há mais ou menos 1.300 anos atrás. Uns 1.200 a 1.300 anos atrás. Sem qualquer tipo de conservação. Foi trazido até os dias de hoje. Simplesmente está lá no relicário, não foi passado nenhum produto, nada para conservar aquilo. E o vinho se transformou em sangue que se coagulou, se eu não me engano, em 5 pedras, de 5 grumos de sangue. E você depois tem ainda, para ajudar, uma análise dos cientistas, né, na década de 70, 80, e não sei se fizeram mais alguma coisa depois, mas constatando que aquilo é carne humana e aquilo é sangue humano e que se conserva sem nenhum tipo de auxílio, né? E depois tem outros detalhes que não convém agora. Mas só estou usando esse testemunho para que você entenda. É Jesus. O milagre acontece. E eu sinto pena, nesse caso dos nossos irmãos separados, dos protestantes, porque eles perdem o tesouro, que é Jesus por excelência. Bom, eu penso que você pode entender agora o valor, se não é uma coisa, se não é um pedaço simplesmente de pão, que nós poderíamos pensar um pão consagrado, um pão bento, um pão qualquer coisa do tipo, que merece todo um cuidado, um respeito. Não é isso, não é apenas isso. É muito mais. Se trata de uma pessoa. Uma pessoa que tem olhos, boca, ouvidos, né? Tem um coração. Ele é Jesus. Por isso, eu não me relaciono, ele se transforma, ele se entrega a nós na aparência de alimento. Não dá para falar sobre essa questão, por que ele escolhe essa forma. Uma outra ocasião a gente vai conversar sobre isso. Mas basta você saber que o sentido é que ele quer ser o nosso sustento, né? Mas a maneira de você se relacionar não é com uma comida. Então, essa ideia perniciosa, a ceia, o banquete, lógico que a Santa Missa também é um banquete sagrado, é a ceia do Senhor, mas não é o aspecto principal, né? E você tem que considerar a realidade, né? Em que momento ela se torna para nós a ceia. Tá? E por isso se perdeu muito a espiritualidade eucarística, esse esvaziamento. É o povo de Deus que se reúne. Então tá bom, então dê faca, garfo, põe todo mundo numa mesinha porque é festinha. Uma coisa ridícula, né? Uma má interpretação daquilo que foi a proposta da Igreja com o Santo Concílio Vaticano, o Concílio Vaticano II, com a proposta da reforma litúrgica, etc. Né? A gente sabe que isso aí é uma aberração, que só para tirar-nos dessa experiência, dessa vivência, dessa união pessoal com Jesus. Cada Santa Missa deve levar você a um encontro mais profundo com o Senhor, pessoal. A Santa Missa é uma ocasião para isso. Enquanto acontece o culto por excelência a Deus, o culto que lhe é agradável, porque a vítima, a hóstia, que quer dizer vítima, é oferecida ao Pai, ou é atualizada esta oferta da cruz ao Pai, pela expiação dos nossos, primeiro para a adoração,
né, de Deus, para em ação de graças, né, pelos seus benefícios, para nos pedir graças e para também reparar os nossos pecados, as nossas misérias, com o seu quádruplo fim, né, os seus 4 fins, melhor dizendo, que é adorar, agradecer, expiar e impetrar, né? Junto de Deus. A gente não pode oferecer nada maior do que isso, e por isso que o Senhor exige de nós esse culto, no mínimo, semanal, dominical. É uma obrigação de cada católico, de todo mundo, mas pelo menos para você que é católico. Então entenda que na Santa Missa você realiza isso, o máximo culto que você pode prestar a Deus e que Ele merece, né? Mas, por outro lado, na hora da comunhão, é o seu momento mais íntimo. Você não pode ter o céu mais próximo de você aqui na terra do que isso. Então, você tem que aprender a se relacionar com Jesus eucarístico não como um alimento. A pessoa vai lá e começaram a colocar tanto essa ideia de banquete, que a pessoa simplesmente ignorou a presença, começaram a ignorar a presença de Jesus, né? Somente para comer a Eucaristia, comer a hóstia, ou tomar a hóstia às vezes, né? E esquece. Um exemplo que me vem agora na mente é o de São João Maria Vianney, o santo cura de Ars, que um dia passou pela paróquia dele um homem que frequentava a paróquia, e todo dia esse campesino, ele passava lá na igreja, deixava acredito que ele deixava a sua enxadinha do lado de fora e ia para o banco, ficava lá atrás, mas ficava ajoelhadinho e olhava para o sacrário. E aí, um dia o santo cura de Ars, ele teve começou a se implicar no bom sentido. O que ele reza? Eu não vejo ele rezar nada. Talvez queria lá ajudá-lo, ensiná-lo a rezar alguma coisa. Mas foi uma grande surpresa para São João Maria Vianney. Quando ele chegou: meu filho, eu vejo você entrar na igreja, mas nunca vejo você rezar nada. E esse homem, com toda aquela simplicidade, mas com, vamos dizer assim, uma alma elevada, né, por Deus. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E ali o Senhor, ele dá a resposta para o padre: Padre, eu olho para Jesus e Ele olha para mim. Que é a oração mais profunda do que essa, de intimidade, total consciência de que eu não estou diante de um pedaço de pão. Eu estou diante de uma pessoa, e a pessoa divina, e é o meu amado Senhor Redentor, aquele que me ama, me amou e me ama, a ponto de ter dado a sua vida por mim. E agora se dá ainda dessa forma, continua se dando a mim. E a gente vai ouvir então o Senhor dizendo lá em Lucas 22, quando Ele mandou preparar a última ceia, ia falar o banquete, Ele vai dizer assim, no versículo 14: chegada que foi a hora, Jesus põe-se à mesa, porque foi no contexto da ceia que Ele instituiu a Santa Missa, o sacrifício. Tá? E com Ele, os apóstolos, disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. E o Senhor repete para mim e para você: em cada Santa Missa eu estou ardendo por você, de amor. Não vejo a hora de você se aproximar da comunhão para
que eu possa entrar na sua vida de uma forma toda especial. Então, faz me lembrar também uma palavra, eu tenho que explicar para poder entender, né? Mãe Gabriele é uma senhora, uma mãe de família, agraciada também por sua vida muito pura, santa, uma mulher de Deus, muita oração. E Deus deu uma missão para ela, através dos santos anjos. Então ela tinha um contato todo especial com os santos anjos. A cada dia ela era visitada por um anjo diferente, coisa do tipo. E um anjo disse a ela uma vez: nós, anjos, não conseguimos entender como é possível que vocês, ao entrar na fornalha ardente do amor de Deus, saiam como um cubo de gelo. E aqui ele se referia à Santa Comunhão, a hora de receber o Senhor. Nós entramos na fornalha ardente do seu amor. Eu acho tão triste, porque as pessoas, lógico que eu não julgo ninguém, eu não conheço o interior, mas na minha experiência, desculpa, na minha experiência, eu vejo acontecer o seguinte: quando eu passeio com o Santíssimo, né, eu caminho com o ostensório, levando Jesus, né, num tipo de procissão entre as pessoas, é bonito de ver a expressão das pessoas. Não sei, né, cada um deve entender de um jeito ali, mas que seja. Mas a expressão é significativa. Tem gente que chora mesmo, porque tem a certeza de que está diante do Senhor. E aquilo mexe, alegra o coração de ver essa abertura e essa intimidade com que a pessoa quer realizar ali com o Senhor, tocá-lo, né? Deixar-se tocar por Ele. Mas, quando a gente depois vem à Santa Missa, e aí você repara a mesma pessoa que chorou, que olhou para Jesus com um olhar todo especial na hora daquela procissão, na hora que se aproximou dela o padre com o ostensório, Jesus ali no ostensório, e depois na hora em que ela vai comungar é diferente. Aí o padre diz: o corpo de Cristo. E um amém tão frio, tão xoxo, uma sensação de que agora não é mais Jesus. Agora eu não sei dizer o que é para aquela pessoa naquele momento, né? Porque se a gente fosse pensar bem, nós deveríamos estremecer diante desse momento de receber o Senhor. Porque eu estou diante do meu Deus. João, que conviveu com o Senhor, que viu o Senhor ressuscitado, que viu ele subir aos céus. João, em Pátimos, ao ver o anjo, ele se confundiu com Deus, né? Ele confundiu a pessoa do anjo com a pessoa divina. Tamanha era a formosura do anjo, que ele se jogou por terra, se prostrou para adorar o anjo, sem entender que não era Deus. Mas causou-lhe um tal impacto a presença do anjo, que ele foi imediatamente para o chão, prostrou-se em adoração. E o anjo então levanta, dizendo: não, eu não somos, como que diz, somos iguais enquanto criaturas, não é a mim que você vai adorar, né? E eu fico pensando, e se o Senhor mesmo aparecesse tal como Ele é, não mais escondido na aparência da hóstia consagrada, qual seria a reação de cada pessoa? Eu não sei, talvez eu saísse
eu desmaiasse de alegria, de tanta coisa, sei lá. Então, por que que eu não tenho essa mesma reação ao chegar diante de Jesus Eucarístico? Porque eu estou mal acostumado com o Senhor. Infelizmente. Eu me preparo muito mal para ir a uma Santa Missa. Eu me preparo muito mal para receber Jesus. Por isso não tem todo fruto. Porque da parte de Deus é infinita a possibilidade de graças. Não é? Ele é infinito. Então, quem é que limita a situação? Não é Deus. Se não é Deus, sou eu. Eu é que limito a possibilidade das maravilhas de Deus na minha vida, por não saber me preparar para esse encontro com Ele. Então, lógico que você vai se conter, com certeza, diante da... de repente, senão as pessoas talvez nem entendam. Mas interiormente você deve vibrar. Seu coração tem que acelerar um pouco, sabe? Cada vez que você... Lógico, eu estou exagerando um pouco no sentido... Porque não é o sentimento em si que vai te trazer, que vai te fazer merecer alguma coisa. Não é isso. Mas eu tenho que educar meu corpo também a participar desse mistério. Né? Um dia, eu não vou ter tempo agora para contar toda a história, mas para provar que uma mística tinha as aparições realmente da parte de Jesus, do Senhor Jesus, para o bispo que tinha dito que a pessoa não tinha revelações, não tinha aparições. Um cientista então pediu a permissão e fez todo o teste com ela, mas ela já tinha cessado, as aparições tinham cessado. E ele teve uma ideia, ele pensou assim, bom, Jesus está na Eucaristia, então, quando ela receber Jesus, com certeza vai haver alguma alteração, porque ela já se afinou com o Senhor. E, de fato, sem ela saber das conexões que ele fez lá, o que aconteceu? Ele pediu a autorização e fizeram no momento da Santa Missa. Até ela receber Jesus, ela estava normal. Mas na hora que o padre colocou a Santíssima Eucaristia na língua dela, tudo se transformou, na mente dela. Era como se ela estivesse em êxtase. E, num determinado momento, ela inclinou a cabeça, para o lado esquerdo. Daí ele perguntou para ela, por que você inclinou a cabeça para o lado esquerdo? Ela só respondeu, porque ele estava ali. E nos aparelhos que ele, na forma de fazer as verificações, que ele faz isso pelo mundo todo, onde tem fenômenos como esse, ele é um cientista cristão, e ele então sempre constata isso. Onde há aparição, há uma concentração de radiação, como se tivessem milhares de pessoas ali, naquele lugar. E, de fato, ela inclinou a cabeça justamente onde acusava estar essa força de radiação. Além do que a mente dela também acusou que ela entrou num êxtase, no momento que ela recebeu Jesus. Eu convido você, renove a sua vida na Eucaristia. É o Senhor. Num outro momento nós vamos conversar mais, nós vamos tratar sobre outros aspectos desse mistério tão grande, central, digo eu, da nossa vida cristã. Vou dar uma bênção para você e para a sua família agora nesse momento e pedir a Deus que nós nos encontremos uma outra oportunidade para partilharmos, para crescermos mais nos tesouros da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Mãe Senhora de Guadalupe, por intercessão dos nossos anjos, dos vossos anjos da guarda, na força do coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe-vos, torne-vos almas
eucarísticas adoradoras, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.